Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 14 é emblemático quanto ao conteúdo de praticamente proibir que coisas pequenas, coisinhas minúsculas, coisas bem de picuinha, elas não devem verdadeiramente fazer parte da vida do cristão. O contexto de Romanos, como nós sabemos, é porque a igreja de Romanos era constituída, e aí era uma dúvida muito comum no cristianismo primitivo, essa questão. O evangelho, ele como veio de um judeu e foi conhecido como uma divisão no judaísmo, né, chamada seita do Nazareno, será que os gentios eles têm que participar da graça, não têm que participar da graça, têm que realmente falar do evangelho, ou é só os judeus? E Paulo, em Romanos, ele não somente esclarece a graça de Cristo como algo universal, não apenas pertencente a judeus, mas também a gentios. A igreja, ela precisa ser inclusiva. E às vezes se parte de um princípio de santidade que na verdade é uma coisa asceta. E nesse ascetismo acaba se colocando proibições bobas, proibições tolas. Como esse bom exemplo. Acolher o que é débil na fé. Tá? Não come, outro come, só é sanduíche de porco, não é para ser sanduíche de porco, legume, só pode comer legume, outro diz que não. E não é nada disso. Não é essa coisa, não é essa picuinha que vai fazer com que haja realmente edificação na igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não segue opinião de rudimentos do mundo, sabe, como aquele ascetismo que a pessoa quer porque quer colocar uma picuinha para dizer que aquela picuinha é o sinal de santidade, porque guarda dia, porque não come legume, porque não come porco, porque... E aí fica toda aquela bobagem, quando o mais importante é haver união na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que todos verdadeiramente, no entendimento e no amor de Cristo, possamos estar caminhando para o céu. E é nesse contexto, e é interessante quando vamos observar o que diz a Escritura, é de que verdadeiramente não temos que ficar julgando o irmão porque tem um costume diferente ou porque tem uma coisa diferente. Desde que verdadeiramente essa coisa diferente não fira a Escritura Sagrada, não fira a essência do Evangelho.
Mas o que é que guardar dia? O que é que comer legume, ou deixar de comer legume, ou deixar de guardar um dia, sabe, fere o evangelho? Não fere em nada. Então, o que é que acontecia? Como a igreja em Romanos, ela era bipolarizada. Havia o setor de judeus, havia o setor de gentios, e os dois se digladiavam. Romanos capítulo 1 começa com os gentios, a perversão. Romanos capítulo 2, Paulo exorta àqueles da classe judaizante. E é até natural, porque quando vamos olhar o dia de Pentecostes, por exemplo, dos que creram, das 5.000 almas que creram, foram 5.000 almas que creram no mundo inteiro. Porque todos ali virtualmente estavam em Jerusalém para comemorar a Páscoa e o final do dia de Pentecoste. Então, essas pessoas levaram a mensagem de Jesus. Tinha gente de Roma, e provavelmente, aí é uma coisa que é uma elucubração teológica, essas pessoas exatamente inauguraram a igreja de Cristo em Roma, mas precisavam ser orientadas. Então eles estavam guardando os preceitos da lei, dizendo que não. Igual o problema que tinha a igreja da Galácia, em Gálatas. Só que Paulo ele fala de uma maneira muito mais profunda na carta de Gálatas do que de Roma, porque em Gálatas realmente havia um problema muito maior, maciçamente também, claro, a igreja era de judaizantes. Mas toda vez que você tem um sistema a seta, acontecem esses problemas. Qualquer coisa é pecado, não, se tiver um costume diferente, haja heresia, e vamos devagar com isso. O extremo de termos gentios que já queriam colocar coisas estranhas dentro da igreja de Roma e os judaizantes que queriam colocar coisas estranhas também na igreja de Roma, nenhum desses dois extremos é de Deus. E por quê? Não só por serem extremos, mas por causarem um dano enorme dentro do contexto da igreja. E veja que a coisa é tão séria e é tão grave que no versículo 13, Paulo apela, inspirado pelo Divino Espírito Santo: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O que estava acontecendo? O judaizante implicava com o gentio. Você é nojento, você come carne de porco, Jeová castiga, não sei o quê. E o outro, não, eu vou comer na tua frente sim. Seu judaizante chato, seu Zé Sabadinho, não sei o quê. E ficava essa alfinetada todinha. E perdendo tempo com briguinhas e com picuinhas, quando deveriam se juntar para o bem maior de promover o evangelho naquela cidade perdida de Roma. É uma realidade hoje? É uma realidade hoje. Com certeza. Gente de ministério se alfinetando um ao outro. Uns pensam que, sabe, não vou dizer nomes aqui, até porque fica deselegante, mas uns pensam que a convenção, sabe, tem uma convenção aí, tem que pertencer à família, faz manobra, faz não sei o quê, e aí o que é que acontece? O evangelho é escandalizado. Aí perdem tempo com picuinha, com briga,
porque o poder é meu, porque não sei o quê, porque eu mando aqui, porque você não tem que vir aqui, e não aceita conselho de ninguém, e aí o outro vem, pega, aí divide, aí faz não sei o quê, e as almas vão se perdendo. E o Evangelho de Cristo está sendo mais escandalizado. E as pessoas, elas blasfemam do caminho da verdade. Hoje, meu Deus, o apelo: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão. Tem gente que é o contrário, né? Continua julgando e continua botando pedra de tropeço para o outro cair, para dizer, tá vendo? É um pilantra. Ah, porque não sei o quê. Você sabe o que é que acontece quando a pessoa fica insistindo numa coisa dessa? 3 homens que tinham ministérios maravilhosos começaram com essa onda de ficar julgando o outro, botando pedra de tropeço, tentando encontrar chafurdo, e nessa coisa foi que esses 3 homens caíram de maneira diferente. Um, lá na América, apontava para o outro. Aí o que aconteceu? Ele foi pego mesmo no tropeço, que estava acusando o outro de que tinha lá não sei o quê. O outro se envolveu num negócio aí de dossiê, de não sei o quê, também se meteu num rolo aí com a secretária, aí caiu. E o outro, Deus do céu, já acha que o sexualismo é normal, tudo porque tinham a obsessão maldita de olhar pro defeito do outro. Vai dizer, aquele ali é peixe, aquele ali é não sei o quê. E ficaram tão... E por isso que diz a Escritura, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. E o versículo 17, meus queridos, diz exatamente isso. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não é feito de picuinha, de coisinha, de issozinho, de aquilozinho, porque não concorda com um costume ou com outro. Não estou falando aqui de justificar heresia, não. Estou falando de costumes diferentes, que realmente, quando vamos olhar, não confronta a palavra de Deus. Mas às vezes ter uma interpretação, às vezes, pura e simplesmente porque discorda do outro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para edificar vidas. Não é arma para ser usada para picuinha e para, sabe, entendeu? Mesquinharia. Ó, meus queridos, o Espírito Santo de Deus quer unir a igreja. Mas algumas vezes atitudes nossas não deixam esse trabalho acontecer.
Ah, porque isso, porque tem costume ali, ah, porque me ofendeu, ah, porque não sei o quê. Sim. De pegar, de você ter liberdade de discordar. Olha o exemplo que deu Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé discordaram por causa de Marcos. Barnabé queria Marcos. Não, vamos levar Marcos. Paulo dizia que não. Então aí os dois chegaram à conclusão. Vamos fazer uma coisa? Vamos continuar sendo irmão em Cristo. Entendeu? Aí cada um vai, segue o caminho para glorificarmos a Deus juntos, mesmo estando separados. Paulo não ficou, porque Barnabé, entendeu? Não me escutou, não me ouviu, tá vendo? Marcos pegou. Não, Paulo não fez isso. Paulo não deu uma, sabe, de hashtag azedinho para cima de Barnabé. Agora, com relação a Gálatas, aí tem uma coisa. Quando Paulo fala da atitude de Pedro, que era, sim, uma atitude hipócrita. E por isso que Pedro teve que passar por aquela experiência relatada em Atos capítulo 10. E no capítulo 11 ele aprendeu. Era ele pegar, estar sentado com um gentil, aí de repente vinha judeu e se desfazia, sendo dissimulado, fingindo que não estava conversando com um gentil. E aí Paulo, como diz Gálatas, repreendeu-o na cara. Sabe por quê? Não é porque Paulo era o pomposo, não. Porque Pedro está fazendo uma coisa pecaminosa. Deus não faz discernimento de pessoa. Agora, com relação a Barnabé, por causa de um irmão que ele tinha uma opinião contrária, não, os dois ficaram em paz. Não, bem, Barnabé, você quer trabalhar com o mar? Tranquilo. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Até coisa menos que isso, já tem gente se estapeando. Pois é, meus queridos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que traz o reino de Deus. Como é que a gente quer o reino de Deus através do Espírito Santo de Deus se a gente fica entulhando com mesquinharia o meio do caminho? Entulhando o coração com um bando de besteira, com um bando de, sabe, coisa que não merece nem a nossa atenção. Mas aí é aquela coisa, a coisa que não merece a nossa atenção, aí dá atenção. Aí quando é para dar atenção a uma coisa realmente importante, então nem aí. Vamos colocar o foco verdadeiramente no que diz a Escritura. Ah, meu querido, você quer comer isso aqui? Tudo bem. Eu não gosto, mas se o irmão gosta, amém. Glória a Deus. Ah, o irmão quer, sabe, fazer uma consagração assim, assim, assim. Glória a Deus. Tudo bem. Deus abençoe o irmão. Por isso que Jesus, ele vai além do sistema. Quando ele fala o seguinte para a mulher samaritana, né? A mulher samaritana colocou: nós samaritanos adoramos no monte, e vocês judeus adoram no templo. Qual é o lugar correto? Aí Jesus, ele deixou claro: olha, salvação vem dos judeus. Mas Jesus não estava puxando realmente brasa da sardinha para os judeus, estava realmente anunciando que ele é o Messias. E ele diz o seguinte: vou dizer uma coisa, Deus procura adoradores, ok? Tranquilo. Já é o primeiro elemento. Deus procura adoradores, tranquilo. Ótimo. Então pode adorar no templo, pode adorar no monte. Ótimo. Mas Jesus, ele vai além disso. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não dentro de um sistema. Mas aí,
quando a gente coloca picuinha, a gente exalta o sistema, em vez de pegar a essência do Evangelho e nós falarmos realmente do amor de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo possa verdadeiramente nos abençoar. Vamos, nesse momento, orar para que verdadeiramente o Senhor Deus possa nos dar corações sábios e não nos deixemos levar por picuinhas ou coisas desse tipo. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade e Príncipe da paz, com essa palavra, Senhor, pedimos, Jesus amado de misericórdia, a Tua bênção, Tua graça e Tua misericórdia, para verdadeiramente, meu Deus e meu Pai, não nos prendermos, Senhor, a picuinhas, meu Pai eterno, a coisinhas baixas, vis, meu Deus, meu Pai, que provocam briga, divisão dentro da igreja, Senhor. Dá-nos da Tua bênção, Tua graça, meu Deus, meu Pai, para que isso não seja pedra de tropeço, que não possamos colocar pedra de tropeço para o irmão cair, para o irmão tropeçar. Pai eterno, dá-nos da Tua bênção, Tua graça, dá-nos temperança, meu Deus, meu Pai, dá-nos tolerância, Jesus amado de misericórdia, frente a apenas coisas que são pura e meramente algo de uma questão de opinião, meu Deus, meu Pai. Dá da Tua bênção, Tua graça, Jesus amado, sobre cada vida, Senhor. Abençoe, ajude e guarde, amado de misericórdia, a todos aqueles, meu Deus, meu Pai, que foram alcançados com essa palavra. Dá o coração sábio, dá da Tua vitalidade, Tua bênção, Tua graça. É o que lhe pedimos, Jesus amado, e lhe agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Vamos agora com o grupo Nova Dimensão Presença. Ouçamos.